você está vendo, o que você está vendo, como você está vendo, qual a sua perspectiva. E, de fato, o tema central hoje é sobre sensatez. E é interessante porque pode virar um tema muito aberto, muito, né? Mas eu quero trazer para você esse equilíbrio, ou uma outra palavra, um sinônimo para essa palavra seria sobriedade, né? Eu queria que você abrisse comigo em Tito, no capítulo 2, no versículo 11 e 12. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amém? Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando às impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente mundo, sensata, justa e piedosamente, ou sóbria, justa e piedosamente. Não sei qual da sua versão, se tem sensata ou se tem sóbria, mas são sinônimos. Então, Tito ele começa dizendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e essa graça se manifestou salvadora com um objetivo, ao de nos ensinar que, deixando as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século, no presente mundo, de uma forma específica. E essa forma é sensata, justa e piedosamente. Isso me fala que após nós nascermos de novo, quando nós nascemos de novo, agora há um novo meio como nós devemos viver a nossa vida. Há um novo meio como nós devemos nos conduzir, há um novo meio como nós devemos nos portar, e esse meio ele é guiado e nós não estamos sozinhos para aprender esse meio. A graça de Deus, ela vai nos ensinar. E quando nós falamos de graça, e todo mundo que me conhece sabe que graça é um tema central na minha vida, eu amo esse tema. Quando nós falamos de graça, muitas pessoas elas trazem muita confusão sobre o que é a graça ou quem é a graça, né? E a graça não é a irmã Graça, amém? Quando eu digo quem é a graça, você vai entender quem é a graça essa noite. Porque nós temos a ideia e um conceito muito aberto sobre graça, e o primeiro dele é que graça é o favor de Deus que nós não merecemos. E isso é uma verdade, graça, o favor de Deus que nós não merecemos. Mas se nós começarmos a juntar 1 mais 1 que vai dar 2, nós vamos entender pela palavra que a graça, ou seja, o favor de Deus que nós não merecemos, é Jesus. Jesus, ele foi o maior favor que a humanidade recebeu e ele não merecia. Nós não merecíamos que Deus se tornasse homem, se fizesse carne e viesse por meio do seu Filho, Jesus, né, habitar entre nós, morrer por nosso favor, pagar o preço pelo nosso pecado, pagar o preço pelas nossas enfermidades, por todas as mazelas, por todas as maldições, e fizesse isso simplesmente por amor, né? Nós não merecíamos isso. O homem tinha se separado de Deus, o homem tinha perdido a natureza divina. Nós sabemos que o homem caiu e com a queda houve a separação entre Deus e o homem, mas ainda assim havia no coração de Deus favorecer a humanidade. Deus ele sempre está buscando nos favorecer, e a sua maior expressão de amor, a sua maior expressão de favor para conosco foi Jesus. E se nós pararmos para entender e juntar as coisas, graça não é apenas um conceito vazio que muitas vezes nós deixamos passar pela nossa cabeça como a graça é um poder, uma parcela do poder de Deus que se manifesta no momento que eu preciso, ou se manifesta para me capacitar para uma atividade específica no momento. Não, isso são manifestações da unção ou parcelas da manifestação da graça que se manifestam, mas graça ela é algo completo, e graça é a pessoa de Jesus. E eu te provo isso. João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aí no versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aí no versículo 17 as coisas se tornam mais claras. E diz assim: porque a lei ela nos foi dada por intermédio de Moisés, ou a lei veio por intermédio de Moisés, mas graça e verdade se manifestaram em Cristo, ou vieram em Cristo, não por meio de Cristo. Cristo ele foi a manifestação da graça de Deus.
E como eu disse, isso não nega nada do que a gente sabe sobre graça, simplesmente amplia a nossa visão e amplia o nosso entendimento de que graça é o favor de Deus que nós não merecíamos, que nós não tínhamos merecimento algum. E quando Jesus veio, Ele nos fez merecedores por meio da vida dele em nós. Então, antes, de fato, nós não éramos dignos. Mas porque Jesus veio e passou a habitar entre nós, passou a habitar em nós quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e, consequentemente, Ele se torna o nosso Salvador. Por conta disso, a pessoa da graça passa a habitar entre nós e nos faz dignos, merecedores, porque Ele nos lavou, Ele nos perdoou, Ele nos fez uma nova criatura. Mas o que eu acho interessante é que a palavra nesse texto ela deixa muito claro, porque ele diz, olha, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Quem trouxe salvação para todos os homens? Jesus. Então isso prova que Jesus é a graça se manifestou, trazendo salvação. E aí ele diz ainda mais, ensinando-nos. A graça veio para nos ensinar. Ensinando-nos o quê? A viver esse novo meio de vida. O meio de vida de quem tem a graça habitando dentro de si. Eu gosto porque a Filipenses, ele diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas na graça que me fortalece. Se você for ver, como eu te falei, não tira o conceito, é óbvio que é o poder de Deus, a graça de Deus que nos habilita, que nos capacita, que nos faz avançar naquilo que nosso coração está proposto a fazer. E é por isso que muitas vezes nós dizemos assim, há uma graça de Deus para esse tempo, né? Há um favor de Deus para esse tempo. De fato, há uma parcela da manifestação de Deus, da unção de Deus para fazer uma certa atividade, para desenvolver um certo tempo na nossa vida, mas a graça ela não acaba, a graça ela não se esvai. Amém? Talvez as nossas estações e as transições que nós passamos na vida, elas são estações diferentes e por conta da unção e a manifestação da unção para aquilo não estar mais operante, então nós nos sentimos, é tempo de transicionar, é tempo de fazer algo diferente, é tempo de assumir algo, mas não foi a graça de Deus que se foi. Porque muitas vezes nós acabamos falando errado, porque a graça se acabou para isso. Não. Acabou-se a unção específica para aquele tempo. A graça continua habitando em você. Jesus Cristo continua habitando em você. E você continua podendo todas as coisas na graça ou em Cristo que te fortalece. Ele vai continuar te fortalecendo, Ele vai continuar te habilitando, Ele vai continuar te sustentando, te colocando, dizendo, a graça não acabou, porque Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Ele não muda e Ele continua sendo bom. A palavra diz que Deus é bom em todo tempo. Amém? Porque Ele é bom e não há nele nenhuma sombra de variação. Então, nós podemos entender que quando Jesus ele se manifesta e Ele traz essa manifestação da graça, do favor de Deus para nós, como eu te disse, havia um propósito de nos ensinar a viver essa vida, e Ele traz que essa vida deve ser estabelecida basicamente em 3 pilares. A nossa vida deve ser uma vida sensata, justa e piedosa. E infelizmente, os 3 conceitos se perderam muito ao longo dos anos, e por conta das traduções e por conta de tudo que vai acontecendo. Se você parar para analisar, é normal em toda língua que uma palavra ela vá ganhando novos sentidos. É normal em qualquer língua que uma palavra ela vá perdendo alguns dos seus sentidos por conta do uso ou mau uso. E aí às vezes nós perdemos o conceito de quando aquela palavra foi proferida. E é por isso que é tão importante muitas vezes nós pararmos um pouco mais e nos apegarmos a entender quando Jesus disse aquilo, por que Ele disse aquilo e qual era o contexto. Como a gente sempre alerta aqui, sabe, a palavra ela é única, ela é um completo, ela é um todo. Nós não podemos isolar um versículo e querer viver simplesmente daquele versículo sem entender o contexto de onde ele foi colocado. Porque eu posso tirar um texto de contexto e fazer apenas um pretexto para te dizer qualquer coisa que eu quero. Como a gente brinca, né? Você isola versículos e o resultado pode ser perigoso. Né? Essa coisa de abrir a Bíblia e folhear e dizer, nossa, achei uma palavra, fala Deus comigo, e abre assim sorteado e bota o dedo.
Sabe, pela misericórdia de Deus, ele até pode te expressar algo, você pode achar algo ali, mas isso não deve ser uma constante. Como filhos de Deus, como pessoas guiadas pelo Espírito, a nossa constante é aprender a palavra, estudar a palavra e na hora que a necessidade se levantar, deixar que o que está no seu bom depósito venha e traga para você esclarecimento. Deus te lembra e há uma palavra para você sobre isso. Porque quando você bota o dedo, meu irmão, pode cair errado. Tem um certo ditadozinho, uma certa brincadeira que a gente usa, mas que é verdade. Vai que cai lá, e Judas foi e se enforcou. E aí você vai passando os versículos, né? Não, isso não é pra mim, não tá mandando me enfocar. E passa de novo, aí sorteia e tá lá. O que tem de fazer, faz-o depressa. Aí você só, não, peraí, foi errado, não. Deixa eu ver aqui, sabe? Você pode acabar caindo em uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus estava querendo tratar com o seu coração. Mas quando você está consciente do que você está fazendo, quando você deixa que o Espírito Santo ele vivifique a palavra em você faz e se encontra na palavra, as coisas são diferentes. Eu gosto muito do texto que fala quando Jesus ele volta do deserto e ele entra na sinagoga e diz que os mestres da lei entregam o rolo das escrituras de Isaías para ele ler. E diz que ele pega, e Jesus ele não pega e não sorteia. Diz que encontrando aquela passagem, ou seja, quem encontra algo estava buscando algo. Sabe? Ele diz que encontrando aquela passagem, ele leu e ele falou sobre si. Ele começa a ler e diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para proclamar as boas novas. E ele lê todo o texto e diz que fechando ali o texto, ele diz, hoje se cumpre essa escritura. Ele sabia a vontade de Deus e ele sabia encontrar a vontade de Deus, ele sabia se encontrar nas Escrituras. E é isso que nós precisamos voltar a fazer, nós precisamos ter uma comunhão com a palavra, ao ponto de nos encontrarmos outra vez nas Escrituras, para que no dia mau, quando o diabo vem, o dia mau ele vem para todos nós, mas para que nós possamos começar a reunir o bom depósito e trazer e deixar que o bom depósito nos levante. E diga aí, sabe de uma coisa? Eu não sou essa falha, eu não sou esse erro, eu não sou essa derrota, eu não sou essa incapacidade. Deixar que o bom depósito comece a subir no nosso coração e nos traga de volta a uma vida sensata, justa e piedosa. Mas para que nós possamos ter um melhor entendimento sobre essa palavra, né, essas três palavras, esses três pilares que regem a nossa vida cristã, é assim para a qual Jesus se manifestou, a graça de Deus se manifestou para nos salvar, né? A graça do Senhor se manifestou salvador a todos os homens, para nos ensinar esses três pilares. A primeira coisa que eu quero trazer à sua memória, à sua lembrança, é o que é salvação. Porque no meio da nossa vida corrida e dos conceitos de como os tempos foram passando, o Gilson pode explicar melhor isso com a história da igreja, mas de como alguns conceitos eles foram se perdendo e eles foram sendo até mesmo distorcidos. Muitas vezes nós entendemos salvação simplesmente como fosse um dia que você nasceu de novo, você foi lá na frente e é como se a igreja, ou mesmo que você tenha nascido de novo em outra circunstância, é como se naquele dia que você confessou Jesus como seu Senhor e salvação veio para a sua vida, você assinou um ticket divino e você está salvo, ou seja, um dia você vai para o céu se você morrer ou se o Senhor voltar para... ou se o Senhor voltar e você for arrebatado, o que aconteça. Mas no seu último dia, seja o arrebatamento, ou seja, a morte do seu corpo físico, né? E o seu espírito, você já entende isso, nós já estudamos sobre isso, né? É vivo e continua vivo e é eternamente vivo depois que você aceitou Jesus, né? E é eternamente morto se você não aceitou Ele. Mas naquele dia, se você aceitou Jesus e você está vivo, eu sou salvo, eu vou para o céu. Mas, na verdade, a palavra salvação no original é sozo. E sozo é um pacote divino, que se você for ver, é muito mais para ser vivido aqui na Terra. Porque sozo nos fala de livramento ou de você ser feito livre. Você era um cativo do diabo, você era um escravo e você foi feito livre. Ou seja, sozo fala de liberdade, fala de cura.
Sozo é cura de Deus para nós, ou seja, salvação é cura de Deus para nós. E eu te lembro, no céu não haverá choro, nem dor, nem doença, nem enfermidade. Então, salvação não é algo a ser vivido na eternidade, salvação é algo para ser vivido aqui. Fala de liberdade, como eu te disse. Fala de preservação. No céu não há perigo, então você não tem que ser preservado de nada. No céu não há riscos, então você não tem que ser preservado de nada. E fala sobre perfeição. Então, sozo, ele é um pacote divino para ser vivido aqui na terra. Liberdade, perfeição, preservação, cura. Sabe? Isso me fala de prosperidade, porque prosperidade é ir bem em todas as áreas. E quando nós estamos com a vida em sozo, em salvação, é esse o desejo de Deus para nós. Então começa a entender que quando Jesus ele veio, a graça de Deus se manifestou Salvador, ou se manifestou para o sozo de Deus, para libertação, perfeição, provisão, cura. E aí ele dizia, ele passou a te ensinar a como viver tudo isso, sensata, justa e piedosamente. Eu quero começar a falar com vocês sobre o que é viver uma vida justa. Porque muitas vezes nós confundimos a justiça de Deus com a justiça humana. E às vezes até usamos e distorcemos a palavra para coisas bem erradas, né? Nós dizemos, aconteceu algo entre você e outra pessoa, e você olha e você diz assim, mas Deus é justo. E não é essa a justiça de Deus que a palavra se refere. Lógico, nós sabemos que Deus é justo e Ele está pelo lado do correto, mas quando a palavra fala de justiça de Deus, ela está falando sobre a nossa capacidade, a nossa habilidade de estar ou não na presença de Deus. E quando nós falamos que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, purificados por esse sangue, agora por conta que salvação está em nós fomos feitos justiça de Deus. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 2. 2 Coríntios 5, 2, ele vai dizer, é um texto bem conhecido, só quero que você abra para ter a prática. Perdão, 21. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Cristo. Deus o fez pecado por nós, Ele assumiu os nossos pecados na cruz, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E o que é ser justiça de Deus? Ser justiça de Deus é ser aquele que pode estar diante de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação, como se o pecado jamais houvesse existido. Ser justiça de Deus é estar na presença de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação, como se o pecado jamais houvesse existido. A palavra não nega que um dia a sua natureza foi caída, que houve pecado. Mas ela diz, quando você nasce de novo, quando o sozo vem para a sua vida, quando salvação é manifesta, você é feito justiça de Deus. E essa justiça te traz a qualidade de estar diante de Deus, sem medo, sem culpa e sem condenação. E para Ele é como se jamais houvesse existido pecado sobre você. Porque você foi recriado. Como eu disse, sozo fala de perfeição. Então, o primeiro meio que Jesus quer nos trazer, que salvação, que graça, quer nos fazer entender e viver é, ei, você é justiça. Você não é mais um pecador. Porque pecador é aquele que tem como seu meio de vida a prática do pecado. Pintor é alguém que vem, pinta, e depois que ele pinta, ele recebe por isso. Porque aquele é o meio de vida dele. Pescador não é quem vai pescar uma vez no final de semana. Pescador é aquele que vai, ele pesca e ele vende o peixe e ele vive disso, e o seu meio de vida é a pescaria. Porque eu pintei uma vez não me faz um pintor. Porque eu pesquei uma vez não me faz um pescador. Então, sabe, às vezes nós, por conta de estarmos nesse mundo e ainda habitarmos nesse corpo,
E muitas vezes a nossa mente não está renovada totalmente, como deveríamos estar constantemente renovando a nossa mente. Nós ainda cometemos algumas falhas e incorremos em algum ato de pecado. Mas isso não nos faz pecadores, porque pecadores são aqueles que têm como seu meio de vida a prática do pecado, e eles recebem isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom eterno de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida. E foi isso que Ele nos deu em Cristo, vida e vida em abundância, e nos fez ser justiça de Deus. Nós podemos voltar para Ele e dizer: Pai, sabe de uma coisa? Errei, mas eu sei que essa não é a minha natureza, é por isso que me incomoda. Eu sei que essa não é a minha qualidade, eu sou justiça, não sou pecador. Então, sabe, eu ajusto o caminho e eu continuo seguindo, vivendo uma vida de justiça, sem medo, sem culpa e sem condenação diante do Pai, como se o pecado jamais houvesse existido. E isso vai te trazer confiança, e ao invés de correr do Pai, quando algo acontece, você vai correr para o Pai. Amém? E esse é o desejo de Deus. Mas a segunda coisa que Ele diz, que Ele veio para nos ensinar, é sobre viver uma vida sensata. E é nesse ponto, uma vida sóbria. E é nesse ponto que muitas vezes nós nos perdemos. Porque sensatez é um dos conceitos que mais mudou dentro da história. E sensatez, ela é algo muito relativo. Eu fiz sociologia por alguns anos na Universidade Federal no Brasil. E nós aprendemos vários conceitos. E sensatez, um dos conceitos, né, hoje, do que é sensato, do que é certo. Porque quando nós falamos do que é sensato, nós pensamos sobre o que é certo e o que é errado. Nós pensamos sobre padrões morais, de sim e de não. Mas padrões morais são construídos socialmente. E padrões morais ou padrões de sensatez depende da região e da onde você mora, depende de com que povo você mora, depende de com que grupo você convive. Então, por exemplo, eu tenho alguns amigos que viajam bastante. E eu tenho alguns amigos que moram no Japão. E dentro de regiões bem no interior do Japão, não é algo sempre comum, às vezes na capital também, mas em alguns lugares eles têm certos hábitos alimentícios que para você seriam inaceitáveis. Por exemplo, comer algumas partes de animal que para você não seria tão apetitoso, vamos dizer assim. Mas por conta da cultura aquilo é normal. Por exemplo, eu tenho uma professora que ela viajou para algumas tribos e ela estava apontando para a gente uma certa vez que ela chegou numa tribo e eles comiam um tipo de largata que eles tiravam da árvore, tinha tipo um coqueiro, uma palmeira, e eles pegavam aquelas lagartas e eles fritavam, na verdade assavam no fogo, porque não tinha óleo, né? Assava. E todo mundo comia, e aquilo era o prato. E ela disse que no primeiro dia ela achou aquilo, meu Deus, que povo louco comendo isso, até que ela entendeu que aquela era a principal fonte de proteína deles, e que se eles não comessem, eles morreriam. Então o que era sensato naquela comunidade? Comer, porque o insensato era passar fome e morrer. Mas se eu fosse trazer isso para os Estados Unidos e eu fosse pegar as largatas do pinheiro ali fora, fritar e te dar para comer, você é louco. Essa pessoa só não pode estar no juízo normal dela, nas faculdades mentais dela normais. É um insensato. Como é que ele pega uma lagarta no meio da árvore, no meio do nada, e vai comer? Então sensatez é um conceito que muda. Mas eu tenho certeza, como você tem certeza, que quando Deus falou sobre sensatez, Ele não estava falando sobre os nossos dias de hoje, porque hoje parece que tudo que é certo está errado e tudo que é errado está certo. Quanto mais louco você for, mais correto as coisas parecem. Eu morei em São Francisco. Sensatez em São Francisco é uma palavra que não existe. Sensatez em São Francisco faça tudo que for o contrário ao que parece ser sensato. Porque quanto mais esquisito você se vestir, mais legal você é. Quanto mais liberal sexualmente você for, mais normal você é. Quanto mais errado você for nas suas escolhas, mais certo você é.
E sabe, quem teve a oportunidade de morar em São Francisco, sabe que isso é uma realidade totalmente contrária a tudo que você conhece em qualquer outro lugar, no sentido de padrões morais e éticos do que nós entendemos, principalmente dentro da vida cristã. Mas para eles, para aquela comunidade, sensato é ser assim. É deixar a livre expressão das vontades correrem soltas, porque nós vivemos isso. Você é livre, você pode fazer o que quiser, você pode pensar o que quiser, você pode dizer o que quiser e está tudo bem. E quando a palavra diz que a graça de Deus se manifestou salvadora para nos ensinar a viver de forma sensata, eu tenho certeza que ele não estava falando sobre isso. Mas buscando os originais, você vai entender o que é que Deus ele quis expressar com a palavra sensatez que nós perdemos ao longo do tempo. Sensatez no original é a palavra sófronos. E sófronos é a junção de duas palavras gregas. O prefixo só do sófronos vem da palavra sozo, de salvação. E o sufixo fen é um prefixo que denota mente ou mentalidade. Então o que Deus estava dizendo quando a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando a deixar as paixões humanas e a vida pecaminosa que antes tínhamos nesse mundo, e veio nos ensinar a viver de forma sensata, justa e piedosamente, ou seja, ele veio nos ensinar a viver o sófronos de Deus, ou seja, nos ensinar a ter e a viver com uma mentalidade de salvação. Sófronos, sozo, mais fren, de mente. Então, juntando as duas, é uma mentalidade de salvação. É isso que é ser sensato. É você manter na sua vista, você manter diante de você a mentalidade de que você é livre, de que você foi resgatado, de que você é perfeito no Senhor, de que cura habita em você. Ou seja, ter uma mentalidade de salvação daquele que foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Ter uma mentalidade de que agora você tem um novo meio pelo qual você vê a sua vida. Como nós colocamos na propaganda dessa semana, como você vê, como é sua visão, a sua filosofia de vida, e não pega esse termo como, nossa, mas filosofia de vida, nós como cristãos nós também temos uma filosofia de vida. A filosofia de vida de cada pessoa é a forma pela qual ela enxerga o mundo. Então a forma pela qual você enxerga o mundo e você age da forma pela qual você enxerga é a sua filosofia de vida. E como cristãos, a nossa filosofia de vida é a palavra. É o sófronos de Deus, é a mentalidade de salvação. Nós não julgamos as nossas relações, nós não julgamos o nosso dia a dia, as nossas decisões do que fazer ou do que não fazer, como o mundo julga, com a sensatez do mundo. Nós julgamos pela sensatez da palavra. Nós vemos o mundo pelas lentes da palavra. Nós olhamos e nós dizemos, se não está de acordo com a palavra, não é para mim. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora para me ensinar a viver com a mentalidade de salvação. E me lembrar que eu sou justiça de Deus. Então eu já te cobri para você sensata e justa. Mas ele diz uma última sentença. Ele diz que ele nos ensinou a viver também piedosamente. Sabe? Viver piedosamente não é viver com pena das pessoas, não é apenas uma ação de compaixão para com as pessoas ou para com os animais, como as pessoas colocam muitas vezes. Fulano é muito piedoso. Com certeza, ele sempre está ajudando o próximo. Não, isso é uma parcela mínima de piedade. Piedade também foi uma palavra que se perdeu ao longo do caminho e foi perdendo o seu conceito. Mas piedade no original era a palavra eusebos. E ela foi melhor traduzida nas línguas modernas, vamos dizer assim. Ela foi melhor traduzida, pelo menos para o meu conceito, no inglês. Porque é a palavra godliness. Ou when you have the likeness of God. Quando você tem a semelhança de Deus. Então, piedade não é apenas ser bonzinho. É como eu disse, é uma parcela. Porque parte de ser semelhante a Deus é ser bondoso, é ser amoroso. É alcançar o próximo, é ajudar as pessoas e tudo mais. Mas
Mas a palavra ela tem uma raiz muito mais profunda. É ser semelhança de Deus. Godliness, piedade. É quando você se torna semelhança do Pai.